professora Marta Heloísa Lopes. A professora Marta é professora associada no Departamento de Infectologia e Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP e também é a coordenadora do LIM 48 de Imunologia, fora a experiência que ela tem há longos anos, publicações em homenagens na área, professora Marta. Então é um prazer muito grande recebê-la aqui e a professora Marta vai nos presentear com vacinação na mulher nas diferentes fases da vida. Professora Marta, muito obrigado em meu nome, no Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, em nome do professor Edmundo Chada Baracá, que é o titular da disciplina de ginecologia, e em nome da professora Rosana Putinelli Francisco, que é a professora titular da disciplina de obstetrícia. Muito obrigado. Bom dia a todos. E eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Realmente muito obrigada. Não é um agradecimento formal, é um lugar onde tenho muitos amigos e também agradeço a oportunidade de falar sobre um tema que é realmente bastante importante e muito próximo, na minha opinião, da ginecologia e da obstetrícia, embora possa não parecer à primeira vista, né? Então, vamos lá. Estes são os meus conflitos de interesse. E o que nós vamos abordar hoje? Nós vamos falar da vacinação. Será que vai ficar sempre esse pretinho aí? Não, ótimo, obrigada. Nós vamos falar da vacinação nas diferentes fases de vida da mulher. A mulher adolescente, a mulher na fase adulta e a mulher na fase idosa. E eu já chamo a atenção para os senhores de uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar essa palestra, que vacinação sempre foi centrada na infância. Vacinação era coisa de criança, não é mais. Vacinação agora, a figurinha ali é de todas as idades, né? E nós temos, desde 2014, né, portanto, há mais de 10 anos, nós temos calendários da infância, calendários da vida adulta e calendários do idoso. Então, é isso que a gente quer chamar a atenção para os senhores. Começando pela vacinação, então, dos adolescentes. Este é o calendário do Programa Nacional de Imunizações. Então, são as vacinas que estão disponíveis gratuitamente nas unidades básicas de saúde para toda a população. E aí os senhores podem ver que os adolescentes fazem reforço entre 9 e 14 anos, fazem o reforço. Eles começam fazendo HPV, então já tem HPV disponível na rede pública para os adolescentes, fazem a tal da meningite ACWY, né, que a maioria dos adultos não tomou, mas agora os adolescentes já estão protegidos para 4 sorotipos de meningite meningocócica, fazem dengue, aliás, é a única faixa compreendida, né, para a proteção de dengue na população, e fazem um reforço de DT. O que é DT? Difteria e tétano. Eles devem ter tomado lá na infância 3 doses básicas da difteria, coqueluche e tétano e fazem um reforço na adolescência. E se eles não foram vacinados previamente, eles vão fazer um reforço, eles vão fazer as 3 doses básicas de DT, vão fazer as 3 doses básicas de hepatite B, vão fazer 2 doses de sarampo, cachumba e rubéola e vão fazer uma dose de febre amarela. Então, por que isso? Porque eles deveriam ter feito isso na infância. Não fizeram, vão ser recuperados na adolescência. Então, os senhores vejam que este é um calendário que abrange várias coisas. Se nós formos para o calendário, que não tenho nenhuma ilusão que é difícil de ver isso, mas eu só quero salientar para os senhores que se nós formos para o calendário da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações, nós temos apenas 2 vacinas que não estão contempladas aqui, e que são a vacina de influenza da gripe e a vacina meningocócica B. A vacina de influenza só é feita para criança e idoso na rotina e para populações especiais, e a vacina meningocócica B, vejam que nós temos a A, C, W, Y. A B não está disponível ainda na saúde pública. Uma vacina
que tem algumas particularidades aí para nenhuma faixa etária. Então, os senhores vejam que o calendário do adolescente é um calendário bastante completo, ficam poucas coisas de fora. E aí eu queria chamar a atenção para os senhores da vacina de HPV. Eu acho que, na verdade, eu vou falar muito pouco a respeito disso, porque eu acho que a maioria dos senhores já está bastante familiarizado com isso, mas é uma vacina que a gente chama, a plataforma dessa vacina é uma vacina VLP, que na língua inglesa, então, são partículas, né, semelhantes a vírus, né? Ou seja, predominantemente, o que acontece? Nós temos as proteínas da superfície do capsídeo do vírus, predominantemente L1, a gente junta essas proteínas em capsômeros, cada um tem 5 proteínas L1, e aí a gente junta tudo isso numa partícula de 72 capsômeros. Forma, então, uma cápsula do vírus, mas que é vazia, não tem nada lá dentro. Diferente do vírus selvagem, que além do capsômero, tem também o genoma viral. Então, esta vacina não pode causar doença, ela só vai estimular a proteção. Então, essa é a grande jogada aí dessa vacina. E nós temos disponível, como a maioria dos senhores sabem, uma vacina bivalente, que só tem os 2 sorotipos oncogênicos, que cada vez vem sendo usada menos na prática, uma quadrivalente, que tem os 2 sorotipos oncogênicos e mais os 6 e 11 responsável por verrugas genitais, e temos agora disponível a nonavalente, que além dos 2 causadores lá de verrugas genitais, tem mais 7 sorotipos oncogênicos, né? A eficácia das vacinas, de um modo geral, de mais de 95% na proteção de lesões precursoras do colo do útero. Há um tempo atrás, quando essas vacinas foram introduzidas, muitas pessoas diziam, mas será que protege realmente de câncer do colo uterino? Porque isso, os senhores sabem melhor do que eu, tem uma evolução prolongada. O tempo passou e a gente viu que realmente protege. Protegendo das lesões precursoras, acabam protegendo o desenvolvimento do câncer, tá? E nos lugares onde foi introduzida a vacina, como alta cobertura vacinal, como na Inglaterra, na Dinamarca, na Suécia, realmente uma redução importantíssima do câncer cervical, cerca de 10 anos depois da introdução dessa vacina, né? E aí, o que nós temos aqui no nosso meio? No nosso meio, nós vacinamos predominantemente o adolescente. E isto é uma coisa que eu vou enfatizar muito. Nós, por exemplo, vou dar um exemplo da hepatite B. A hepatite B começou só para crianças lá atrás, tá? Vamos proteger a criança para não desenvolver hepatite B no decorrer da vida. E progressivamente foi aumentando a faixa etária e hoje a vacina de hepatite B é de distribuição universal. Qualquer um pode tomar de qualquer faixa etária na unidade básica de saúde. Começamos HPV pela adolescência, né? Para que antes da atividade sexual, a menina e o menino, é uma vacina gender free, como a gente chama, eles já fossem protegidos, né? Claro que a intenção é ir progressivamente aumentando essa proteção, tá? E progressivamente ela está sendo aumentada. Além das meninas até 14 anos de idade, nós estamos provisoriamente vacinando até 19 anos de idade. Aumentamos, então pelo menos até o final desse ano, quem não tomou anteriormente, toma até os 19 anos de idade. E aumentamos para pacientes imunocomprometidos até 45 anos, para vítimas de abuso sexual até 45 anos, para usuários de PrEP para HIV, então a profilaxia pré-exposição para HIV também até 45 anos, e para portadores de papilomatose respiratória recorrente, que é uma indicação aí controversa, mas também foi aumentada até 45 anos. E o que eu brevemente quero dizer para os senhores é que, infelizmente, a cobertura é baixa, tá? Os senhores notam que a cobertura chegou a índices bons lá no começo, quando foi introduzida, e progressivamente foi caindo, ó, com poucas chances de recuperação. Vermelho são as mulheres, em azul são os homens. Discreto aumento aqui, mas infelizmente os senhores sabem também melhor que eu de todo o preconceito em relação a esta vacina
e a cobertura que vem diminuindo, né? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para os senhores é o seguinte, é que atualmente na saúde pública a gente faz uma dose de vacina de HPV e tem muitas pessoas que não combatem isso, é insuficiente e tal. Mas nós temos trabalhos mostrando, eu vou passar rapidamente, mas nós temos trabalhos mostrando, e este é um dos trabalhos que eu cito aqui, bastante interessante, porque ele começou fazendo vacina para 2 grupos, ele queria comparar 2 doses com 3 doses, só que algumas pessoas não voltaram. Então, no final, ele tinha gente que tinha tomado uma só, gente que tinha tomado 2 e gente que tinha tomado 3. E aí, é isso daqui que a gente quer mostrar, que a dose única, 95% de proteção, 2 doses, 93, 3 doses, 93. Vejam, muitas mulheres avaliadas, né? 2.000, 1.000 e tantas. Então, nós temos segurança de fazer vacina dose única na saúde pública para prevenção de câncer do colo uterino, que foi o desfecho estudado aqui, ou pelo menos das lesões precursoras de câncer de colo uterino. Então, a vacinação do adolescente, o que eu queria chamar a atenção para os senhores era isso, um esquema bom e uma dose da vacina de HPV. A gente vai voltar na vacina de HPV agora na mulher adulta. Já a mulher adulta, vejam, é muito mais enxuto, porque presume-se que ela já tenha sido vacinada na adolescência. E aí, o que a gente tem? A gente só faz um reforço a cada 10 anos da difteria e tétano. E para as não vacinadas, nós temos que fazer 3 doses, temos que fazer hepatite B, temos que fazer 2 doses de sarampo, cachumba e rubéola e temos que fazer uma dose única de febre amarela. Não tomou anteriormente, vai tomar agora. Mas vejam, infelizmente, ainda não está disponível para a mulher na fase adulta vacina de HPV, por exemplo. Nós estamos vacinando as adolescentes para que elas não tenham isso no futuro e as mulheres de vida sexual ativa, as mulheres na fase adulta, não estão contempladas na saúde pública. Se nós formos para o calendário da SBIM, é completamente diferente em relação ao calendário do adolescente, vocês viram? E não é por acaso, é porque intencionalmente nós estamos cada vez mais vacinando os mais jovens, para que eles cheguem protegidos, né? Ah, mas e aí, essas perderam? É como a gente lida em saúde pública. E aí, os senhores vejam que olha quantas vacinas aqui que não fazem parte do calendário habitual, tá? Então, dengue, meningo B, a própria HPV, as meningites outras, né? Influenza não faz, herpes, pneumo. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho agora. Nós vamos enfatizar um pouquinho as vacinas não disponíveis no SUS ou disponíveis só para algumas indicações, mas que estão aí, né, já disponíveis no nosso meio. HPV nonavalente, dengue, zoster, as novas vacinas pneumocócicas conjugadas e a vacina de vírus sincicial respiratório. Então, é isso que a gente vai enfatizar um pouquinho agora. E aí, os senhores notem, vamos começar pela vacina de HPV. Nós estamos usando na saúde pública a vacina HPV quadrivalente. É esta que nós usamos na saúde pública, tá? E nós, eu já disse, ampliamos, né, para essas outras situações. E uma coisa muito interessante, que os senhores também devem saber melhor que eu, agora, em 2025, né, agora não, é o de cima. Agora, em 2025, agora em julho, uma lei publicada no Diário Oficial da União de enfrentamento da infecção por papilomavírus humano. Se nós não estamos vacinando a mulher adulta, nós temos que melhorar as condições de atendimento da mulher adulta, rastreamento de câncer ginecológico e tal. Uma lei recente que a gente espera, evidentemente, que melhore realmente isso. Mas, por enquanto, né, o que nós sabemos? Que nós temos a nonavalente, uma vacina que até 19 anos de idade são 2 doses, mas a partir de 20 anos de idade são 3 doses, uma vacina que tem um custo elevado, infelizmente, né?
E esta vacina, sem dúvida nenhuma, é uma vacina que alcança melhor proteção em relação à quadrivalente, né? Esses são dados publicados aí na literatura. Então, os senhores vejam, para câncer do colo do útero, o que nos interessa hoje, um aumento variando de 70% para 90%, né? Para câncer de vulva, um aumento também, né, expressivo também, para câncer de vagina. Então, nós temos um aumento de proteção da nona valente em relação à quadrivalente. Então, se tiver oportunidade, se a paciente tiver a possibilidade de procurar a saúde suplementar e ser vacinada com a nona valente, sem dúvida nenhuma, é uma melhor opção, né? E o que eu quero chamar a atenção para os senhores é como é que a gente faz isso. Esse é o calendário da SBIM, da Sociedade Brasileira de Imunizações, e se não teve nenhum histórico vacinal prévio, né, ela vai fazer 2 doses de HPV em 0,6 meses de intervalo, se ela tiver até 19 anos. Se ela já tem uma dose prévia, mesmo assim, ela faz mais 2 doses de HPV nona. E se ela tem 2 ou 3 doses de HPV prévia, o que ela vai fazer? Ela inicia também um esquema de 2 doses, ou seja, sempre ela vai tomar pelo menos 2 doses de HPV nono, mesmo que ela tiver tomado a quadrivalente anteriormente. E entre 20 e 45 anos de idade, são 3 doses de HPV, tá certo? Então, mas então não valeu aquela proteção? Valeu, mas para os novos tipos acrescentados, para ter uma boa proteção, ela precisa de 3 doses. Então, vai reforçar a proteção para aqueles anteriores, mas para ela ter uma eficiente proteção para os tipos acrescentados, ela precisa de 3 doses. É um esquema caro, infelizmente é um esquema caro, mas é o ideal. E aí, o que eu queria chamar a atenção para os senhores também, e eu sei que isso é polêmico, mas eu não podia me furtar da polêmica, é a diferença entre vacinas profiláticas e vacinas terapêuticas, né? Estas vacinas, a quadrivalente, a nonavalente, são vacinas profiláticas, tá? Mas já existe na literatura, e eu trouxe aqui um apanhado bem rápido, mostrando que estas vacinas profiláticas podem levar, né? Tem alguns trabalhos, olha, trabalhos já antigos, né? Tá pequenininho aqui, mas trabalhos mostrando que depois que essas pacientes são submetidas a procedimentos para erradicação de lesões precursoras, se a gente fizer uma vacina profilática, quadrivalente, nonavalente, elas podem ter menos recaídas ou espaçar o tempo de recaídas das lesões precursoras de câncer uterino, tá? Então, isso existe na literatura, acho que todos os senhores sabem disso. Vários trabalhos, né? Então, aqui, pode uma vacina quadrivalente, né, ser usada aí, então, como um agente terapêutico? Essa é a grande questão, né? E existem vários trabalhos. Este trabalho aqui, um trabalho relativamente recente, né, de 2018, mostrando, é uma meta-análise, então vários trabalhos foram estudados e mostrando que a vacinação contra o HPV, no momento em que se faz a excisão local, né, de uma lesão precursora de câncer uterino, pode levar a uma redução do risco de recorrência da doença pré-invasiva de alto grau, tá? Então, na verdade, esses trabalhos, sem dúvida nenhuma, mostram isso. Este trabalho aqui é um trabalho muito interessante. Está aqui, olha, em vermelhinho são as pessoas que foram vacinadas. Em azul, as pessoas que não foram vacinadas. E mostrando, então, o risco. Isto é o risco. Quem tem mais risco de recorrência de lesões precursoras, né, de câncer uterino. Então, olha a diferença. Essas são as vacinadas e essas são as não vacinadas. Então, o benefício nas mulheres tratadas com NIC a partir de 2, NIC 2 ou mais, né, está associado a uma redução do risco de lesão persistente. Bom, mas isso, infelizmente, não está disponível ainda na saúde pública, né? Frequentemente a gente recebe, é uma pessoa que tem NIC 3, vamos fazer a vacina e tal. Não está disponível. Mas eu queria chamar a atenção para os senhores que isso
ainda tem alguma controvérsia. Então, não é que ele não está disponível porque é cara, porque, na verdade, ainda tem controvérsias. Este é um trabalho bem recente, que saiu agora no final de 2024, um trabalho importante, saiu no JAMA, né? E que é um trabalho de custo-efetividade. Quero chamar a atenção que o trabalho de custo-efetividade só vale para o local onde foi feito. Ele é bem claro aqui, foi feito sob a perspectiva econômica do Reino Unido, não vale para nós. Mas esse trabalho mostra que realmente foi uma ação custo-efetiva. Vacinando com vacinas profiláticas mulheres com NIC2 ou mais, valeu a pena do ponto de vista financeiro no Reino Unido. Mas no próprio trabalho, os autores chamam a atenção disso que está aqui em cima. Contudo, a vacinação profilática de HPV na população de alto risco, né, ainda não é uma recomendação formal, tá? Por isso que eles resolveram fazer esse trabalho. Então, a recomendação, a informalidade, ou seja, não há ainda, mesmo em outros países, uma recomendação formal de vacinação profilática para essas pacientes, embora se acumulem evidências de que isto possa dar certo. E o que eu quero chamar a atenção, por que ainda existe essa controvérsia? Já existem vacinas terapêuticas em avaliação. E eu me sinto assim um pouco ousada de vir falar isso, porque eu acho que os senhores sabem isso melhor do que eu e me corrijam aí. Mas o que é a grande diferença entre as vacinas terapêuticas e as vacinas profiláticas? A vacina profilática, como eu já disse para o senhor, é baseada nas duas proteínas do capsídeo, L1 e L2, predominantemente L1, forma aquela cápsula que não tem genoma, né, a tal da vacina de VLP. Enquanto que as oncoproteínas E6 e E7, que são proteínas do genoma do vírus, que são as proteínas oncogênicas. E que são elas que vão determinar o câncer uterino, que acho que vocês sabem melhor do que eu. E aí, as vacinas profiláticas não teriam o mesmo efeito, porque elas não vão erradicar o HPV. Elas podem demorar para ter uma nova lesão, podem interferir, né, na recorrência, mas não erradicam o vírus. E as vacinas terapêuticas, qual seria então a grande diferença em relação a isso? As vacinas terapêuticas é o que está escrito aqui. Quais são as diferenças entre as terapêuticas e as profiláticas? A vacina profilática previne. A vacina terapêutica levaria a um clearance viral. Ela era realmente terapêutica. E as vacinas profiláticas são baseadas, então, na proteína do capsídeo viral, no L1, predominantemente. E as vacinas terapêuticas na E6 e na E7, que são as proteínas oncogênicas, tá? Então, são diferentes e, predominantemente, o tipo de imunidade desencadeada pela vacina terapêutica é celular, enquanto que aqui é humoral. Qual que é a diferença? Imunidade celular é uma imunidade de longo tempo, estimula a memória imunológica, é uma imunidade muito mais duradoura. Nós vamos voltar a falar rapidamente disso quando falar das vacinas pneumocócicas. Então, sem dúvida nenhuma, seria muito melhor uma vacina terapêutica. E aí, eu rapidamente peguei essa revisão que saiu agora em 2025, várias vacinas terapêuticas aí, com várias plataformas, plataforma de DNA, plataforma de RNA, peptídeos, baseada em proteína, de vetor viral. Os senhores vejam, são todos termos que a gente lembra lá das vacinas Covid, né? E então nós temos várias vacinas aí em pesquisa. Só que é o seguinte, eu até assinalei aqui em vermelhinho, as únicas que estão em fase 3 são esta vacina de DNA e esta vacina de vetor viral. E vacina de DNA ainda é um problema. É um risco de incorporação ao genoma do hospedeiro, né? E nós não temos, por enquanto, nenhuma vacina de DNA licenciada. Não teve nenhuma vacina de DNA para Covid, nós não temos ainda nenhuma vacina de DNA. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as vacinas terapêuticas ainda estão num processo muito inicial de desenvolvimento, tá? Então, basicamente, era isso.
E aí, uma outra vacina que as pessoas sempre insistem em fazer para o adulto e tal, é a vacina de dengue. O que eu queria muito rapidamente dizer para os senhores é que é uma vacina de vírus vivo atenuado. A primeira vacina desenvolvida foi a vacina da Sanofi Pasteur, né, a tal da Dengvaxia, que praticamente foi tirada do mercado, e ela tinha, o arcabouço da vacina era de vírus de febre amarela. As proteínas, como chama, a parte específica, né, era de cada um dos vírus vacinais. O dengue 1, 2, 3 e 4, mas o arcabouço era da febre amarela. O principal problema dessa vacina era com 3 doses, com intervalo de 6 meses entre elas. Fazia uma dose, dali 6 meses a outra, dali outros 6 meses, ou seja, um ano depois, a terceira. Do ponto de vista prático, uma tragédia, né? Aí foi substituída pela vacina atual, que é a vacina da Takeda, que também é uma vacina de vírus vivo atenuado, tá? E que já teve um grande progresso. Vejam, o que eles fizeram? Eles conseguiram atenuar o vírus 2 da dengue, o dengue tipo 2. Então, todo o arcabouço da vacina é pelo dengue 2. O dengue 2 está inteirinho aqui, ó, azulzinho é dengue 2, tá? Enquanto que o 1, o 4 e o 3, eles não conseguiram atenuar. E aí eles fizeram uma vacina quimérica, como a gente diz. Juntou um pedaço do 2, um pedaço aqui do 1, aqui do 3 e aqui do 4. Tudo bem? Uma vacina boa, que está aí na prática, e que tem uma grande vantagem, 2 doses, com um intervalo de 3 meses entre elas. Do ponto de vista prático, muito melhor. E, finalmente, a vacina que todos nós estamos esperando, a vacina do Butantan, que, na verdade, não é do Butantan, é uma vacina que foi desenvolvida no NIH, nos Estados Unidos, e, a partir daí, essa semente, né, essa cepa semente aí foi distribuída para alguns lugares do mundo, entre eles o Brasil, o Instituto Butantan. Qual é a diferença dessas vacinas? Por isso que eu trouxe isso para os senhores, assim, intriga. Qual que é? Que eles conseguiram, né? O NIH conseguiu atenuar os 3 vírus. O vírus 1 está atenuado, o vírus 3 atenuado e o vírus 4 atenuado. Qual que eles não conseguiram atenuar? O 2, que foi o único que a Takeda conseguiu atenuar. Notaram? Então, nós temos, mais uma vez, uma vacina quimérica, tá? Qual a grande vantagem dessa vacina? Uma dose única. Está todo mundo esperando aí essa vacina do Butantan. E o que eu quero chamar a atenção para os senhores é o seguinte: a eficácia da vacina Takeda, nos estudos até agora, dose única, né, dos 4 aos 60 anos de idade e por via subcutânea, 80% de eficácia. Boa, muito boa, né? Mas, na hora que os senhores vão querer proteger, né, as suas pacientes, os senhores vão ver que não vão encontrar na rede privada. Né? A Takeda vendeu muito mais do que ela conseguia produzir. Então, nós não temos como expandir na saúde pública ficou amarrado, e na saúde privada é uma briga. Né? Ah, tem lá não sei onde, vamos lá, e aí tem a primeira dose, depois não tem a segunda. Enfim, nós não, né? A Takeda está com problema de produção da vacina, mas é uma vacina que em pessoas não imunocomprometidas pode ser feita até os 60 anos de idade. E a vacina do Butantan, que vem aí? O último trabalho da vacina do Butantan, que é um trabalho de fase 3, né, que foi publicado, então, no final de 2024, foi publicado no Lancet, uma eficácia de 67%. E aí o pessoal fala, opa, aqui é 80% e aqui é 67%. Só que esse trabalho teve uma infelicidade. Ele foi desenvolvido bem na época da pandemia e, nesta época, muitos vírus diminuíram, como os senhores sabem, e não houve circulação do vírus dengue 3 ou 4. Então, não foi possível avaliar. Esta avaliação é para o 1 e para o 2. E lembrando que o 2 da Butantan é um pouco pior do que o 2 da Takeda. Mas, de qualquer maneira, não pensem os senhores que quase 70% é uma eficácia ruim. E a grande vantagem é uma dose única. Estamos esperando e vamos ver como é que vai ser. O professor Esper Calas já disse que o Butantan não tem capacidade, pelo menos no primeiro ano, de uma produção de grande quantidade. Então, vai ser priorizada a saúde pública, ao invés de venda para saúde suplementar. E eu
não poderia deixar de falar para vocês, falando da vacinação da mulher, da vacinação da gestante. E vou falar da gestante agora que falamos do adolescente e da mulher adulta, que são as mulheres que engravidam. E aí, qual é o calendário, mais uma vez, o calendário do Programa Nacional de Imunizações? DTPA, né, difteria, coqueluche acelular e tétano em toda a gestação, a partir da 20ª semana até a 36ª. Covid, vejam, senhores, que é a primeira vez que eu falo em Covid. Adolescente e mulher adulta não estão contempladas na rotina com vacina de Covid, tá? E vacina de influenza, que também adolescente e a mulher adulta não estão contempladas. A influenza ela até pode tomar na saúde suplementar. E nas que não foram vacinadas previamente, tem que fazer 2 doses de DT e 1 dose de DTPA. E hepatite B, 3 doses. DTPA, que é difteria, coqueluche acelular e tétano, é em toda a gestação. Mesmo que a mulher teve uma gestação ano passado, ela toma outra vez. Hepatite B, não. Se ela tem 3 doses, ela está protegida, ela não vai precisar ficar tomando a toda a gestação. É uma vacina altamente eficaz, mais de 90% de proteção, tem memória imunológica, né? Então, este é o calendário da gestante. E aí, se os senhores forem ver o calendário, antes de ver o calendário, até eu vou mostrar, depois eu volto. Se os senhores forem ver o calendário da SBIM, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a Febrasgo, ele é muito parecido, olha. Então, o calendário nosso da saúde pública é muito parecido. Ó, é DTPA, influenza e hepatite B, tá vendo? Vacinas indicadas, Covid e vírus essencial respiratório. Então, nós temos um calendário que é muito parecido, porque, olha, o vírus essencial respiratório está sendo incorporado na saúde pública. Até o final de 2025, início de 2026, está entrando. Então, os senhores notam, a população, onde a saúde pública põe mais esforços? Nos mais novos, para proteger para o futuro. Então, foi lá nos adolescentes, é na mulher, é na gestante, entenderam? Viram a diferença entre as indicações do privado e do público? Bom, o que eu queria falar aqui a respeito disso? Eu queria dizer o seguinte, para a mulher adulta, de um modo geral, é difteria e tétano, tá? Mas para as gestantes, né, e para nós, profissionais de saúde, eu já vou adiantar isso, é DTPA, que tem o componente pertussis, que só o componente acelular. Então, gestantes, profissionais de saúde a cada 10 anos, nosso reforço tem que ser com DTPA, né? E esse é um trabalho brasileiro, feito pelo Dr. Éder Gatti, que agora está na coordenação do Programa Nacional de Imunizações. A efetividade é efetividade, hein? Não é eficácia, ou seja, dados da vida real. Proteção do recém-nascido para coqueluche nos primeiros 3 meses de vida, de 82%. Realmente é uma vacina efetiva, né? E o que eu quero chamar a atenção para os senhores é o seguinte, olha, qual é a diferença, então, entre a vacina acelular e a vacina de células inteiras? A vacina de células inteiras é todo o componente bacteriano. Isso daqui é uma figura esquemática da Bordetella pertussis, que é o agente causador da coqueluche, e ela tem todas essas componentes aqui na superfície da célula, e muitos antígenos. A acelular só tem alguns dos componentes da parede. Então, está vendo? Olha, pertactina, fímbria, fitohemarlutinina e a toxina pertussis atenuada, enfraquecida, tá? Então, ela é menos reatogênica e é possível de ser feita no adulto. Obviamente, muito mais cara. Ah, por que não vamos fazer em todo mundo? Vamos fazer, pelo menos na saúde pública, nas pessoas mais necessitadas. Também está disponível na saúde suplementar para todos os adultos. E o que eu quero chamar a atenção para os senhores, olha, se os senhores virem aqui a distribuição de casos confirmados de coqueluche em 2024, os únicos óbitos que ocorreram foi em menor de 3 anos de idade. Teve muito mais casos entre adolescentes, né? Acho que os senhores devem se lembrar que uma epidemia de coqueluche o ano passado, principalmente adolescentes, doença leve, que não leva a maiores problemas. Muito menos casos
olha, 71, 77, poucos casos em criança pequena. Só que os óbitos são em criança pequena, tá? Então, isso é uma coisa que a gente chama atenção. Nós precisamos proteger realmente a gestante, tá? E chamando a atenção para os senhores. Covid apareceu aí. Nós temos que vacinar. Existem bons dados na literatura que a gestante pode ser vacinada para a Covid. Eu acho que os senhores lembram, melhor do que eu aí, que nós perdemos gestantes durante a pandemia, né? E vai entrar o vírus sincicial respiratório. Então, uma palavrinha rápida, se eu estiver me alongando, vocês me chamam, por favor. E o vírus sincicial respiratório vai entrar. Nós temos 2 vacinas de vírus sincicial respiratório. Uma que é desenvolvida as 2 têm a mesma composição. Elas são baseadas na proteína da superfície do vírus sincicial respiratório. E é a proteína no seu estado de pré-fusão. Porque nesse estado de pré-fusão, ela é mais imunogênica. Por isso que chama pré-F. Não tem adjuvante na vacina da Pfizer, que se chama Abrisvo, tá? E que é recomendada, então, para gestantes. As recomendações variam aí, a OMS 28 a 36 semanas, o CDC vai um pouquinho além, mas no Brasil nós vamos adotar 28 semanas, né? E uma proteção de até 81% nos primeiros meses. Isso é extremamente importante. E vai caindo com o passar do tempo, mas nos primeiros 6 meses até 81%. Essa é a vacina que vai entrar no calendário da gestante. E temos uma outra vacina, que é uma vacina desenvolvida pela GSK, que chama Arexvy, e que não deve ser usada em gestantes. É isso que eu chamo a atenção para os senhores e mostro por quê. As 2 já estão disponíveis na saúde suplementar. As 2 com uma eficácia muito semelhante para adultos de um modo geral, né? 81%, 82%. E por que a vacina da GSK não deve ser usada em gestantes? Primeiro, mostrando os dados de segurança na gestante na vacina da Pfizer, né? Na Abrismo. Nesta vacina aqui, foi estudado eficácia, esses daqui são os grafiquinhos de eficácia, sem dúvida nenhuma é uma vacina eficaz, em vermelhinho sempre são os vacinados, né? Mas foram avaliadas, olha, 3.600 mães que receberam a vacina entre a 24ª e a 32ª semana de gestação, contra 3.000 que receberam placebo, e parto prematuro foi muito semelhante entre as vacinadas e as que receberam placebo. Uma vacina segura na gestação. Entretanto, a vacina da GSK, a vacina da Arexvy, começou um trabalho semelhante a este, né, a mesma coisa. Começaram lá a vacinar entre a 24ª e a 34ª semana de gestação, e o que eles notaram é o que aparece aqui, olha. De um modo geral, em vermelhinho, é o risco de parto prematuro, né? E olha, foi maior nos países de baixo nível socioeconômico ou de médio nível socioeconômico. Não foi tão acentuado, mas também foi maior nos países de alto índice socioeconômico. Então, este trabalho, que começou lá em novembro do ano 2020, né, com 3.000 crianças de mães vacinadas e 1.700 de grupo controle, foi interrompido em fevereiro de 2022 por causa do risco, então, de parto prematuro nestas gestantes vacinadas. Então, baseado neste trabalho, publicado no New England, então, uma publicação robusta, a vacina da GSK não é usada na gestação. Então, embora a gente tenha 2 vacinas de vírus sincicial respiratório, para a gestante a gente tem só uma possibilidade. A vacina da GSK, falar rapidamente lá no idoso, é a vacina que alguns de nós, eu pelo menos, que sou velha, tomei, porque a GSK ofereceu aí numa jogada de marketing, né, gratuitamente para profissionais de saúde que fossem de mais idade, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção resumidamente
é que isso é um vírus sincicial respiratório. HPV, durante o período pré-concepcional, HPV-4 não apresentou problemas. Então, nem de aborto espontâneo, nem de natimorto, parto prematuro, má formação congênita, nada disso. Mas HPV-2 e HPV-9, então a nona valente, né, houve um risco aumentado de aborto espontâneo. E com a 9, um risco relativo que chegou a 2,042. E aí, o que eles concluem? Que, dada a falta de evidências, mais pesquisas são necessárias para examinar o efeito da vacinação contra o HPV no aborto espontâneo. Então, por enquanto, vacinação de HPV não está recomendada na gestação, embora não seja uma contraindicação absoluta. E o que eu quero chamar a atenção rapidamente também para o senhor, depois eu vou falar um pouco melhor da vacina de zoster, mas os dados disponíveis de vacinação de herpes zoster em gestantes lactantes são insuficientes para determinar os riscos associados à vacina na gravidez e na lactação. Então, HPV e zoster, por enquanto, na gestante, a gente ainda não tem elementos para indicar, tá? Dengue, contraindicada. É uma vacina de vírus vivo, assim como febre amarela, assim como sarampo, cachumba e rubéola, dengue, né? E a gente tem recebido insistência, mas ela vai para sítio, onde tem muito mosquito, tem chance de dengue. Medidas outras de proteção, porque é uma vacina de vírus vivo, tanto a gestante quanto as lactantes não devem ser vacinadas. E, finalmente, a vacina da mulher idosa, né? E aí os senhores vão notar mais uma vez o seguinte, que no idoso, nós temos pouca coisa a fazer na saúde pública. É o reforço de DT a cada 10 anos, entra a influenza, que não entrava nas indicações anteriores, entra a Covid, por isso que eu salientei aqui. O idoso tem que tomar Covid. E a pneumo 23 está na saúde pública liberada só para pacientes institucionalizados. Nós não temos ainda na saúde pública disponibilidade de nenhuma vacina pneumocócica. Isso vai mudar em breve, mas ainda não mudou, né? E nos não vacinados, a gente tem que fazer, então, as 3 doses, né? Não adianta fazer um reforço se ele não tomou anteriormente 3 doses. Hepatite B, que está disponível para todas as faixas etárias, e febre amarela. Vejam, acima de 60 anos, a gente tem que considerar fazer febre amarela, dependendo do risco, porque só o fato da idade não é contraindicação. Se for um adulto imunodeprimido, se for um adulto com comorbidades graves, aí a gente vai pensar de um modo diferente. Mas, entre 60 e 70 anos, a maioria da população atualmente, pelo menos nos grandes centros, é saudável. Tem no máximo uma hipertensão leve. Então, esses pacientes podem ser vacinados, estas mulheres podem ser vacinadas de febre amarela. E os senhores notem que, mais uma vez, olha a pouca coisa que sobra nas indicações da SBIM. Ui, o que aconteceu? As poucas coisas que sobram na indicação da SBIM. Vírus sincicial respiratório, que a gente não tem ainda para o idoso, herpes zoster, que a gente não tem ainda para o idoso, e as vacinas pneumocócicas. Então, os senhores notem que os extremos estão mais protegidos do que a mulher adulta, né? E aí, nós vamos falar um pouco da vacina de herpes zoster, que é uma vacina que todo mundo tem perguntado aí, né? E aí, o que a gente sabe, nós tínhamos uma vacina de vírus vivos atenuados, que foi boa, cumpriu o seu papel, mas que a gente não recomenda mais e praticamente está sendo tirada do mercado. Várias clínicas já não têm mais a vacina de vírus vivo. O que a gente recomenda? Esta é uma vacina só da proteína, é uma vacina de subunidade, como a gente chama. É só a proteína E, é uma glicoproteína E, né, da superfície do vírus varicela zoster. Então, ela não causa doença, ela pode ser dada em imunodeprimidos, não é uma vacina de vírus vivo, e é adjuvantada, ela tem adjuvante para estimular ainda mais a resposta imune, tá? Uma vacina com uma eficácia, e isso não é propaganda, é uma eficácia que chega a quase 98% para episódios de herpes zoster. Previne também neurite pós-herpética,
que é uma coisa muito preocupante na prática, né? E está indicada para adultos a partir de 50 anos de idade e para adultos que tenham imunocomprometimento, tenham algum grau de imunocomprometimento a partir de 18 anos de idade. São 2 doses, com intervalo de 2 a 6 meses entre elas, e os senhores notem aqui nesta figurinha, 70% a 86% contra um episódio de zoster, chegando até a 93% na prevenção do zoster oftálmico, que é uma coisa bastante grave, né? Uma vacina segura, embora a gente lembre que existem alguns trabalhos mostrando desenvolvimento de síndrome de Guillain-Barré pós-vacinação de herpes zoster, só que o próprio herpes zoster dá muito mais Guillain-Barré, né? Se o indivíduo tiver um episódio de herpes zoster, ele tem muito mais chance de desenvolver Guillain-Barré do que pela vacina, tá? Então, esta é uma vacina segura, né? E o que a gente chama atenção é o seguinte: este trabalho aqui, olha, é uma coisa que a gente vai ter que prestar atenção. Position Paper da Organização Mundial de Saúde, e esse daqui foi publicado agora em julho de 2025, portanto, bem recente. Position Paper da Organização Mundial de Saúde é o que o nome está dizendo. É uma posição da Organização Mundial de Saúde, e todos os países que são membros, fazem parte, então, da Organização Mundial de Saúde, deveriam seguir. Então, vejam, se eles publicam um position paper a favor da vacina de herpes zoster, isto é quase uma obrigação, entre aspas, pensem na vacina de herpes zoster. Então, para quem ela estaria recomendada? Após um episódio de zoster, ela pode ser administrada desde que tenha uma resolução completa dos sintomas. Não precisa ficar esperando muito tempo. Regredir os sintomas pode fazer. E a OMS recomenda, acho que isso daqui é a fase mais forte, a vacina de zoster em adultos idosos, em pacientes onde a doença é considerada um importante problema de saúde pública. Claro que no nosso meio, a gente tem tantos problemas de saúde pública que zoster também mas ele tem outros que estão mais na frente, na fila, né? Ela deve ser oferecida, isso também é uma coisa importante, independente se o paciente teve varicela ou não. Não tem problema nenhum se ele não teve varicela previamente. Mais uma vez, na gestante não, né? Ainda os dados são insuficientes. E aqui, dados mais recentes, que os senhores devem ter visto, está saindo na mídia e tal, mas reforçados pela Organização Mundial de Saúde. Eles sugerem que a vacinação com zoster pode estar associada à redução do risco. Se eu tivesse uma boa coisa, ou seja, se eu fosse coordenada, isso não acontecia, mas não sou. Eles previnem risco de demência, de AVC e de doença cardíaca. Agora, recentemente, no sábado, aí, fui a um evento aí no Centro de Convenções e Rebouças e os cardiologistas estimulando a vacinação de herpes zoster, né? Então, ela não só previne herpes zoster, que é uma coisa extremamente dolorosa, mas estaria associada também à diminuição do risco de demência, AVC e doença cardíaca. Uma vacina que está no radar. Está no radar, mas ainda não está na saúde pública. 2 doses, caras, tudo isso que é muito bom, né? Mas, enfim, agora estamos quase terminando as vacinas pneumocócicas conjugadas. Pessoal, eu respiro antes de falar das vacinas pneumocócicas. Por quê? Porque teve tanta coisa nesses últimos tempos e a gente precisa acompanhar e a gente vai ver que a coisa é um pouco complexa. Por isso, eu vou me permitir rapidamente falar a diferença entre as vacinas polissacarídicas, os antígenos polissacarídicos e os antígenos proteicos. Os senhores viram que a maioria das vacinas que a gente falou até agora eram antígenos proteicos, estimulando uma boa resposta. O polissacárido, essa é uma figurinha do New England, estimula células B. E as células B ativadas vão produzir anticorpos, predominantemente IgM, IgG em menor quantidade, tá? Então, isso é o que o polissacárido sabe fazer. E eles não estimulam memória imunológica. Então, não adianta você ficar fazendo várias vacinas polissacarídicas, que isso não age como um reforço, porque não estimulam memória imunológica. Isso é lá os nossos conhecimentos antigos de imunologia. E aí, as vacinas celulares, as vacinas
de proteína, o antígeno proteico, estimula a memória imunológica celular. Eles têm uma resposta dependente de células T. E essa resposta dependente de células T, como é que ela acontece? Ela vai estimular as células B de memória, vai ser efetiva em crianças e vai prevenir, no caso das vacinas pneumocócicas, o estado de portador do pneumococo no nasofaringe, coisa que as vacinas polissacarídicas não fazem. Então, qual foi a grande jogada? Dois pesquisadores de bancada de ciência básica descobriram lá em meados do século passado que a hora que eles conjugavam uma proteína com um polissacárido, vejam, o azulzinho aqui é o polissacárido e o verdinho aqui é a proteína. Quando eles faziam uma ligação covalente, o polissacárido fazia o que sabia fazer, né? Células B estimulava a produção de anticorpos. Mas se ele conjugava, o conjugado proteico ia estimular, ia se apresentar para uma célula apresentadora de antígeno, ia ser englobado, ia ser clivado, formando os peptídeos, um complexo de histocompatibilidade, estimulando células TH2, estimulando, então, linfócitos ativados, que vão produzir interleucinas, e esse linfócito ativado é capaz de conversar, aí, entre aspas, com a célula desencadeada na resposta humoral. É uma figurinha muito esquemática, mas que eu acho bem emblemática. E com isto, as vacinas conjugadas conseguem estimular as células B de memória. Isso foi uma revolução do ponto de vista das vacinas. As vacinas polissacarídicas estão com os dias contados. As vacinas polissacarídicas meningocócicas nem tem mais. É só vacina conjugada. E a vacina pneumocócica, nós ainda temos uma polissacarídica, P pneumocócica polissacarídica, né? O P polissacarídica 23 valente. E aqui essas duas, olha, pneumocócica conjugada, o C, 10 valente e 13 valente. Então, estas são as diferenças. E o que quer dizer isso? Eu não sei se os senhores lembram, os pneumococos têm mais de 90 sorotipos. Tem vários sorotipos de pneumococo. Por isso que nós temos várias doenças pneumocócicas pela vida. A gente tem otite, a gente tem pneumonia, tem bronquite, tem infecção de corrente sanguínea. E uma infecção pneumocócica não confere proteção. É diferente do sarampo. Nós temos sarampo lá na infância e a gente está protegido por muito tempo. Pneumo não. Nós temos várias infecções pneumocócicas. A vacina está conseguindo fazer uma coisa que a infecção natural não faz, é tentar proteger de novas infecções pneumocócicas, tá? E aí, por que a pneumocócica polissacarídica ainda persiste? Porque ela tem muito mais sorotipos. Tá vendo? Aqui são os sorotipos, né? E ela tem muito mais sorotipos. Bom, e aí, na vacinação infantil aqui no nosso meio, nós fazemos a 10 valente. E nós temos, não para toda a população, na saúde pública, nós temos para populações especiais, e eu lembro para os senhores que o nosso CRIA aqui do HC, o Centro de Referência para Imunobiólogos Especiais, é um centro de referência, ou seja, ele faz essa vacinação especial, ele não é uma unidade básica, né? Nós fazemos a 13 primeiro, que é a conjugada, para quem? Para pacientes oncológicos, para transplantados, tanto de órgãos sólidos quanto de células-tronco, para pacientes asplênicos, tanto asplenia funcional quanto anatômica, para pacientes com fístula licórica e fibrose cística. E para todas essas outras indicações aqui, incluindo diabetes, incluindo imunodepressão por uso de drogas, nós fazemos a 23, sendo que aqui a gente faz para esses a 13 e depois a 23, e para esses daqui só a 23. Sem dúvida nenhuma, nosso esquema de proteção de pneumocócica na saúde pública está defasado. Nós já temos várias outras coisas. Tanto que a discussão de novas introduções de vacinas depois da de vírus sincicial respiratório para a grávida é a pneumocócica. Isso já está no radar, já está sendo discutido. E olha o que nós temos aqui disponível na saúde suplementar. Nós temos a 23 lá em cima, né, que é a polissacarídica, e nós temos
10, 13, a 14 nós não temos no Brasil, mas já tem aí no mundo. Temos a 15, temos a 20 e está entrando a 21. Então, os senhores vejam, nós temos muito mais. Claro que a partir de que nós vamos aumentando o número de sorotipos, a pneumo 23 polissacarídica vai virando obsoleta. Eu não preciso fazer. Eu fazia para complementar. Mas agora que eu tenho uma conjugada com vários sorotipos, eu não preciso mais fazer a polissacarídica, né? E nesse mesmo position paper, agora de julho, de herpes zoster, a Organização Mundial de Saúde põe esta frase aqui: os programas de vacinação para idosos poderiam ser usados para administrar outras vacinas importantes para essa faixa etária, como a gripe, vírus sincicial respiratório e pneumococo. Ou seja, um estímulo aí para que os programas adotem essas vacinas, tá? E só para os senhores não ficarem tristes, olha o que mais tem ainda aqui, olha, eu tentei sublinhar o que já está disponível no mercado. E aqui embaixo, o que não está disponível no mercado, mas que está aí em fase de avançada de investigação. Nós já temos aí uma pneumo 31 em investigação. Isto não deixa de ser um problema, porque como é que acontece a infecção pneumocócica? É por colonização de nasofaringe. E à medida que nós vamos aumentando os sorotipos na vacina, eles deixam de circular, porque está protegido. Mas abre um nicho para que outros sorotipos ocupem a nasofaringe. Então, tem mais de 90 sorotipos, onde nós vamos parar? Então, na verdade, o que está se tentando é uma vacina proteica, proteínas que sejam comuns à maior parte dos pneumococos e não vacinas baseadas no polissacárido capsular. Vacinas proteicas da superfície que sejam comuns a vários pneumococos. Muito inicial ainda essa investigação e ainda nós não temos, mas isto é um problema. E aí eu quero trazer essa figurinha aqui, que é uma figurinha simples, até fizeram para mim, que eu não tenho grandes habilidades, mas me fizeram uma figurinha que entrava aqui, saía ali, eu falei, não, prefiro essa que é mais simples, que é o seguinte: o que nós fazemos? Se a mulher idosa não tomou nenhuma vacina, é melhor que ela comece com a 20. E a 20 é dose única, ela toma só uma 20 ponto final, que é o que nós temos nesse momento. Agora, se ela já tomou uma 13 ou uma 15 no passado, nós podemos esperar 8 semanas, fazer uma 23, e depois de 5 anos fazer outra 23. Se ela já tomou 2 23 no passado, e tem algumas idosas que já tomaram, o que a gente faz? A gente faz ou uma 15, ou uma 13, ou uma 15, ou uma 20. Claro que a 13 é mais barata, a 15 é intermediária e a 20 é mais cara. Se ela tiver possibilidade de pagar a 20, é óbvio que é melhor ela tomar a 20. Se ela tomou só uma vacina no passado, a gente espera 1 ano, faz uma 13 e uma 15, por exemplo, e depois faz a 23, ou a gente faz só a 20 e ponto final. E se ela não tem possibilidade de fazer nada, uma 23 e dali 5 anos outra 23. É confuso? É confuso. É melhor a gente sempre procurar algum lugar, e não só é confuso, como vai aparecendo mais. A 21 está chegando, e a Merck vende a vacina de 21 com a seguinte propaganda, que é verdadeira. Veja, eu vou até voltar rapidamente aqui, que é o seguinte, olha, estes sorotipos aqui da 20 são os sorotipos contidos na 13. Olha, a maioria deles estão aqui contidos na 13. Acrescenta poucos que não estão contidos na 13. Então, se já está protegendo a criança, e se esses sorotipos estão saindo de circulação, indiretamente está protegendo o idoso. É melhor a gente fazer uma vacina específica para o idoso. Olha aqui a 21. Tem vários que não estão contemplados na vacina das crianças. E isso é bem racional. Então, é difícil vacina de pneumo neste momento, tá? E é o que nós temos neste momento, tá? E o que eu quero só finalizar para os senhores, vacina de influenza. Toda mulher idosa deve ser vacinada com vacina de influenza. E eu chamo a atenção que toda vacina de influenza tem 2 vírus influenza A e 1 vírus influenza B, pelo menos, trivalentes. E algumas são quadrivalentes, tem 2 As e 2 Bs.
A vacina da saúde pública é trivalente. Então, neste momento, né, para 2025, a vacina que a gente está recebendo agora tem um vírus HN1, que é um vírus ainda derivado do pandêmico, e um vírus H3N2, que foi isolado na Croácia em 2023. E só um vírus influenza B, que é a linhagem Vitória. E a quadrivalente, disponível na saúde suplementar, tem dois vírus influenza B, Vitória e Yamagata. Só que eu chamo a atenção para os senhores que desde a pandemia, Yamagata não circula mais no mundo. Não é só aqui, no mundo. Desapareceu, ninguém sabe por quê. Então, a vacina quadrivalente não tem nenhuma vantagem em relação à vacina trivalente. Claro, se quiser vacinar na saúde suplementar, mais confortável, sem problema. Mas, do ponto de vista de efetividade, a vacina trivalente e a quadrivalente, nesse momento, são iguais. O que tem de diferente em relação ao idoso, e nós estamos falando agora da mulher idosa, é esta vacina aqui, que foi desenvolvida especificamente para a população idosa, predominantemente a partir de 65 anos de idade, e que tem uma maior concentração. Essas vacinas aqui têm 30 microgramas de cada cepa. Esta vacina quadrivalente Efluelda tem 60 microgramas de cada cepa, ou seja, o dobro da dose. E como o idoso tem uma resposta imune diminuída, esta seria uma boa vacina para o idoso. Só está disponível, por enquanto, na saúde suplementar, tá? Então, isto é em relação à vacina de influenza, que está disponível na saúde pública também nestas condições. E vírus sincicial respiratório, lembro mais uma vez, nós temos duas vacinas para a população idosa, tanto a da GSK quanto a da Pfizer, diferente da gestante, e ambas com uma proteção muito boa e muito equivalente, e é dose única. E até onde a gente saiba, não precisa ficar repetindo todo ano. Então, isso é uma vantagem, tá? E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para os senhores antes de terminar é da vacinação Covid, né? Não esqueçam a vacinação Covid. A gente recebe lá pacientes que vêm com indicação de vacina de vírus sincicial respiratório, não tem na saúde pública, nós não temos ainda. E aí eles fazem, né? É um absurdo, o governo lá rouba e aí não compra vacina. Nós escutamos as maiores, né? E aí a gente fala, mas olha, sua vacina Covid não está em dia. Ah, não, Covid não. Covid de jeito nenhum. Covid eu não quero, Covid eu não tomo, né? Há uma reação muito grande, negativa, em relação à vacina Covid, tá? Uma vacina que foi distribuída milhões no mundo afora, né? E se é uma vacina que a gente pode ter segurança na prática, né? Dados de segurança na prática, é a vacina Covid. E aí, assim, várias pessoas que falam assim, eu tomei e quase morri. Eu não costumo ser irônica, mas eu cansada. A senhora, em qual UTI a senhora ficou internada? Não, imagina, não fiquei internada. Então, como é que a senhora se salvou, quase morreu sem ficar internada? Porque, pessoal, é muito frequente isso, é uma negação assim, específica para a vacina Covid. E aí eu chamo a atenção para os senhores, então, esse daqui é o esqueminha de São Paulo, do município de São Paulo. Na gestante, no idoso primeiro, né, é uma dose a cada 6 meses, então é 2 vezes por ano, o idoso a partir de 60 anos de idade toma uma vacina de Covid. E a gestante, uma dose a cada gestação, tá? E nós, trabalhadores de saúde, se não formos idosos, uma dose anual. Os senhores vejam, as mulheres adultas e os adolescentes não tomam vacina de Covid, porque a vacina não previne da doença, ela previne da gravidade, tá? E por que que nós tomamos? Nós tomamos para que a gente não seja fonte de infecção para os nossos pacientes, mesmo que a gente não for idoso, tá? E aí, para terminar, e agora realmente eu estou terminando, eu gostaria de lembrar para os senhores que as responsabilidades de vacinação são coletivas, tá? As decisões de vacinação não afetam só a pessoa, elas afetam a comunidade. Se eu resolvo que eu não vou tomar vacina de Covid, e eu tenho Covid, e adulto jovem, provavelmente Covid leve, que não vai ficar em casa, que vai trabalhar, mesmo influenza, ele pode ser fonte de infecção para o paciente idoso, para o paciente imunodeprimido,
no qual a doença pode ser uma doença, inclusive, fatal, né? Tem gente que pergunta assim, mas a gente ainda morre de Covid? Morre, infelizmente morre. E o que eu quero... Então, vacina não é um ato individual, né? E a hesitação vacinal está aumentando e contribuindo para o ressurgimento de doenças, inclusive, que já estavam eliminadas, né? A Organização Mundial de Saúde tem essa figurinha que é muito interessante. Aqui é a total aceitação de vacina. E aqui é a recusa total. E tudo isso é hesitação vacinal. Aceitação com atraso, recusa algumas, aceita algumas. Parece sorveteria, né? Eu brinco que a Ana Maria e eu somos as responsáveis pelas centros de imunizações, eu brinco que nós somos Frida e Mina. Já viram uma sorveteria que tem aqui na Arthur de Azevedo? Frida e Mina, um sorvete muito gostoso. Chega lá, eu quero essa, mas eu não quero aquela. Parece sorvete, eu prefiro esse, não quero aquele, né? Infelizmente, isso vem acontecendo com vacina, infelizmente. E eu lembro para os senhores, os senhores já devem ter visto isso algumas vezes, foi publicado já há algum tempo. Se o paciente e o médico querem vacina, a adesão é de cerca de 87%. Se o paciente não quer, mas o médico recomenda, sobe para 70%. Se o paciente quer e o médico não recomenda, 8%, perdão. E se os dois não querem, 7%. Então, vejam o peso da recomendação médica. É grande, realmente é grande. Muito obrigada, desculpe se eu passei o tempo. Professora Marta, grande presente, né, que a senhora deu para a gente. E eu vou começar com uma dúvida que muitos colegas têm. E a senhora mostrou a respeito da pneumocócica, né? Quando a senhora tem o 10 e o 13, a senhora espera 8 semanas para o 23. Alguns falam também que a Brislo também, se você for vacinar com a DTPA junto, você tem que esperar 2 semanas de intervalo. E as outras vacinas, podem ser vacinadas no mesmo tempo? Ótima questão, muito obrigada. Acho que ainda tem... Não sei. Ainda está funcionando? É o seguinte, vacinas de vírus vivos tem que ter no mínimo um mês de intervalo. Essas vacinas que o senhor citou são todas vacinas não vivas. Então, a polissacarídica, como estimula o aumento de anticorpos, a gente realmente espera 2 meses, né, 8 semanas, e às vezes até mais tempo, até 6 meses. Agora, das outras vacinas, não há necessidade de intervalo. Eu posso fazer DTPA num dia e vírus sincicial respiratório no outro. Não tem interferência e existem trabalhos mostrando isso. Às vezes, a gente dá um intervalo pelo conforto. Toda vacina dói. Essas vacinas são intramusculares, está doendo, né? É desconfortável. Então, pode dar um intervalo meramente para um conforto, mas não tem necessidade de intervalo do ponto de vista estritamente de resposta imune. Professor Baracá? Professora Marta, parabéns. Obrigada. Eu não vou fazer nenhuma pergunta. A senhora foi bem completa, uma aula excelente, mas eu quero só agradecer mais uma vez que a professora Marta, todo ano, vem aqui conosco, esse ano na reunião conjunta do departamento, e olha, super completo, excelente, e todos vão poder, porque essa aula está gravada e vai ficar no nosso portal, então, Legal. parabéns, viu, professor? E mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. E eu vou lhe visitar. Vai lá. Estou vendo Aliás, que todos. eu sou... Vão lá, por favor. Eu sou um hesitante pessoal, não tenho tomado minhas vacinas, viu? A maioria que a senhora mostrou aí, não tomei quase nada. Algumas a gente tem aqui na saúde pública, outras a gente não tem, mas vai lá. Vou acertar meu calendário. Legal. Obrigado, viu? Excelente. Legal. Dani, depois o Gustavo. Bom dia, obrigado pela aula. Eu queria fazer 3 perguntas rápidas. Uma sobre febre amarela, que o CDC recomenda a cada 10 anos em área endêmica, e aqui está como dose única na vida. A segunda, se as vacinas estão chegando muito rápido no mercado. A gente teve, né, a Denguevaxia, que era recomendado, depois não mais. A gente teve uma suspensão de uma vacina de Covid. Se os testes estão sendo abreviados por causa de um interesse comercial. E a terceira, as novidades de vacina para câncer. Além do que a senhora comentou do HPV, tem outras vacinas já próximas de chegar no mercado? Vou começar pela febre, né? A febre amarela, acho que foi a primeira que você falou.
A febre amarela é um problema. Ele, inclusive, está sendo discutido no Programa Nacional de Imunizações. Nós, particularmente, eu quero dizer, eu faço parte do CETAI, que é o Comitê Técnico Assessor de Imunizações do Programa Nacional de Imunizações. Esse comitê nunca foi a favor de dose única aqui. Mas por que foi adotado? Não sei se vocês se lembram que em 2017, 2018, houve um grande aumento do número de casos, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. E concomitante a isso, houve febre amarela urbana na África. E não tinha estoque suficiente de vacina de febre amarela. Então, foi obrigado a ter, inclusive, vacinação com dose fracionada aqui em São Paulo. E aí não tinha jeito, passou para a dose única. Isso está sendo discutido para nós voltarmos. A gente acha que não precisa de 10 em 10 anos, é uma vacina boa, estimula a memória imunológica, mas a gente acha que uma dose só, acima de 5 anos de idade, como está recomendado, é insuficiente. Tanto que a criança toma 2 doses. No primeiro ano de vida, aos 9 meses de idade, e depois um reforço entre 4 e 6 anos de idade, tá? E a gente acha que precisa de mais uma dose. Então, febre amarela acho que é mais fácil de responder. E vai depender dos estoques e tudo isso. A segunda pergunta... Se as vacinas estão chegando muito rápido no mercado, por isso que elas entram e saem. Na verdade, o desenvolvimento está sendo exitoso. Pneumo, por isso que eu falei, eu respiro antes de falar de pneumo, porque, né? Eu acho que não pulam etapas. Que há interesse comercial, é óbvio, há interesse comercial. Mas, de um modo geral, não pulam etapas. Pelo mundo afora, as agências que regulam farmacovigilância são bem rigorosas. E mesmo aqui no Brasil, se tem uma coisa que funciona, a Anvisa funciona. Então, eu acho que não pula etapas. É que o processo está sendo mais ágil mesmo, tá? Elas são seguras quando chegam no mercado. Em relação especificamente o que aconteceu foi o seguinte, e é uma dúvida que persiste. Eu não me alonguei aqui porque é muito específico. A vacina de dengue é uma vacina de vírus vivo. E eu acho que os senhores já têm ouvido falar que a primeira infecção por dengue não é grave, ou pode não ser grave, e que a segunda infecção por dengue geralmente é mais grave, é um fenômeno mesmo. Porque a hora que você faz anticorpos, por exemplo, você teve dengue 1 na primeira infecção, aí na segunda você tem dengue 2, um mero exemplo. Você tem anticorpos heterotípicos, anticorpos para o dengue 1, que não servem para o dengue 2 que você está tendo agora, mas que exacerbam o processo inflamatório. Esta que é a fisiopatogenia. E que, quando você faz uma vacina de 4 sorotipos, você não tem uma proteção igual para os 4 sorotipos. Então, posteriormente, se você tiver uma doença por um daqueles sorotipos que tem menor proteção, os anticorpos dos outros sorotipos podem piorar a sua doença, mesmo você tendo sido vacinado. Isso é um risco que persiste. As vacinas de dengue e vírus vivo têm esse risco. Não foi observado isso com a vacina da Takeda, tá? Pelo menos, por enquanto, ela já tem um período de observação grande. A vacina da febre da Sanofi, a Dengvaxia, foi observado depois de 4 anos de uso, que era quando tinha uma população muito grande. Esses eventos raros, quando é uma população pequena, não são observados, entendeu? Então, agora, isso persiste com a dengue? Persiste. Por isso que muitas pessoas falam assim, mesmo mais de 60 anos, porque elas estão liberadas até 60 anos. Vamos fazer off-label, mais de 60 anos. Eu tenho o meu pé atrás em relação a isso. Acho que o tempo vai mostrar isso para a gente. E a última pergunta... Era sobre novas vacinas para câncer. Novas vacinas para câncer. Aí a resposta é fácil, não sei. Não, mas é verdade. Eu estudo mais vacina de doença infecciosa. Tem muita coisa nesse campo aí, muita coisa mesmo nova. E, honestamente, eu não vou me aventurar a falar o que eu não sei. Obrigado. Então, vamos fazer a sequência. O Gustavo, depois a professora Yara, tá? E depois Diego. Parabéns, professora. Muito obrigado. A senhora mostrou que todos nós brasileiros devemos ter muito orgulho, de fato, do nosso programa de vacinação, com todos os problemas que ele tem, né? Assim como o do SUS. Eu acho que são 2 coisas que nós brasileiros temos que encher o peito e falar, nós temos orgulho disso, né? Esse hospital é um exemplo disso. A minha pergunta diz respeito à questão das vacinas com
DNA ou RNA, ácidos nucleicos, né? Um dos problemas que a gente tem é essa multiplicidade de vacinas e o calendário, como a senhora bem mostrou, a questão da aderência. A senhora vislumbra, daqui a alguns anos, que a gente consiga juntar várias, utilizando essas tecnologias para tentar resumir um pouco essa quantidade de vacinas e aumentar a aderência? É uma excelente pergunta. O futuro vai dizer, é difícil a gente prever alguma coisa. Há um conflito de interesses aí bem nítido. O ideal seria mesmo vacinas proteicas, né? Vacinas que a gente chama agora de vacinologia reversa. Então, você vê qual é a proteína que protege melhor, e aí você vai especificamente naquele alvo e tal. Por outro lado, quanto mais vacina você tiver, mais a indústria farmacêutica está ganhando, né? Então, esse conflito de interesse existe. Como é que vai ser isso no futuro? Uma das causas de baixa adesão é a complexidade. Tem muitas, principalmente para criança, tem muitas mães, os responsáveis que chegam e falam, não sabia que estava atrasado. Não tinha idade, não entende. A gente vai fazer, como chama, declaração para estudantes que vão fazer intercâmbio fora, eles não têm a mínima ideia do que tem ali naquela carteira. Eu não sei o que tem aqui, o que eu já tomei, o que eu não tomei, estudante de medicina. Então, essa complexidade é ruim. E, assim, os esforços têm que ser feitos para unificar. Existem alguns esforços. Agora, não vou enganar. Também tem interesses que, quanto mais, melhor do ponto de vista financeiro. Excelente. Professora Yara? Parabéns, Marta. Obrigada. Excelente, como sempre. Uma colocação. Há uma empresa vendendo tudo quanto é vacina para infecção genital. Então, são vacinas subcutâneas, eles estão com um marketing fortíssimo, vendendo vacina, entre aspas, no Brasil inteiro. Então, eu queria marcar um horário com você, todos os locais. Então, eu estou um pouco assustada com isso. Nos congressos me perguntam, o que você acha de vacina para candidíase? E me dá um arrepio, e eu falo assim, não conheço. Então, eu queria realmente conversar com você, peço em público aqui, para a gente pensar o que se faz com isso. E a minha pergunta é sobre o herpes zoster. Eu tive familiares até com herpes ocular. E o que eu ouvi, assim, espera-se pelo menos 6 meses para a vacina. Você disse que não, que passados os sintomas? Então, é isso que eu enfatizei. Anteriormente, com a vacina de vírus vivos, a gente tinha um intervalo longo, que era no mínimo 6 meses, na verdade até 1 ano. Com essa vacina de imunidade, você não precisa respeitar esses intervalos tão longos, né? A gente não, a própria Organização Mundial de Saúde diz que você pode fazer desde que não tenha mais sintomas, desde que esteja a regressão completa da doença, tá? Com esta de subunidade agora, não com a anterior, né? Obrigada. Agora, era interessante, vamos conversar sobre isso mesmo. Então, Porque às vezes as pessoas vendem, acho que os senhores já viram isso, por exemplo, vacina para alergia, e que não é uma vacina, na verdade, né? E aí... Tá uma bagunça mesmo. Obrigada. Então, vamos agora ao Diego, depois a Eliane, a Fernanda e depois o professor Nilson. Professora Marta, eu sou seu fã incondicional. Mas você é suspeito, né, Diego? Não, eu sou suspeito não, eu sou sincero. E eu não poderia também deixar de citar, né? Na questão do abuso sexual, nós tivemos aqui a super colaboração desse ícone ginecológico, que é o professor Baracá, que nos ajudou efetivamente a entrarmos com essa indicação da vacinação na situação do abuso, que num primeiro momento, não é, professor, não foi muito bem aceito, mas que hoje, felizmente, está em todo o Brasil e foi além da ajuda de vocês, aí da imunologia, do professor que fez um movimento aí, levantou bandeira e nós conseguimos implantar o HPV no abuso. Muito obrigado mais uma vez. Não, a participação do professor foi essencial. E eu achei que ele ia falar, mas ele ficou caladinho, não falou nada, mas eu não poderia deixar de falar. Isso é uma coisa interessante, porque olha qual foi um dos raciocínios que todo mundo que discute isso faz. Infelizmente, nós temos muito abuso sexual no Brasil, né? Muito. E com isso, a gente ampliou a vacinação para a população adulta, entendeu? Porque aí ele não está diretamente, né, mais
a mulher adulta sofrendo abuso sexual vai fazer a vacina. Foi um modo indireto de se ampliar e vai até 45 anos de idade. Muito bem lembrado. Bom dia, obrigada Bom dia. pela brilhante apresentação. Eu tenho uma dúvida pessoal em relação à vacina do Covid. Excepcionalmente, é uma coisa pessoal, né? Na realidade, quando nós fizemos a primeira avaliação de GG e IgM, né, nós estávamos no HU, eu me surpreendi que a minha era extremamente alta, sem ter tido Covid, né? Tive um sintoma frustríssimo um dia, que não fui afastada, não aconteceu nada, e IgG positivo, bem alto. Aí começamos a tomar as vacinas. Eu entrei num programa, acho que a gente fazia a dosagem prévia e após, sempre IgG alto. Por que ele não confere imunidade? A gente tem que tomar a cada 6 meses. Imunidade humoral. Só humoral. Infelizmente, todas, mesmo as vacinas de RNA, todas as vacinas de Covid, que foram muito boas, contiveram a pandemia no mundo, né? Mas elas não estimulam fortemente a imunidade celular. Por isso que elas não protegem da infecção, elas protegem de formas graves. Então, as pessoas que têm anticorpos altos, elas vão se infectar. Elas não estão protegidas da infecção, mas elas têm muito menos chance de ter quadros graves. Por isso que tem que ficar tomando. Veja, alguma coisa vai ter que ser feita aí, porque qual é a vacina que as pessoas tomam 2 vezes ao ano? Isso, do ponto de vista não só de saúde pública, como do ponto de vista de adesão, é muito ruim. Tomar vacina de Covid 2 vezes por ano não é uma boa medida do ponto de vista prático, mas elas não estimulam a imunidade celular. Lá no começo, a gente achava que a grande promessa era a vacina de RNA, que ia estimular a imunidade celular e tal. Não estimula. Então, é predominantemente imunidade humoral. Isso era um exemplo típico. Altos títulos de anticorpos, continua tendo doença, mas não doença grave. E em relação à vacina do sarampo, que sempre cobram da gente vacina do sarampo. Agora não mais, porque já passei de 59 faz tempo. Mas a gente teve sarampo na infância. Na nossa época não tinha essa vacina, né? Quem já teve sarampo precisa se Então, vacinar? para o profissional de saúde, a gente realmente cobra. Por quê? Primeiro, porque na infância, muitas doenças exantemáticas muito parecidas. E não tinha diagnóstico laboratorial, né? Às vezes o diagnóstico era médico, mas às vezes era da avó, da tia, né? Então, assim, ter tido sarampo, eu acredito piamente que a senhora teve, mas a população em geral dizer que teve sarampo na infância, não dá para a gente ter certeza absoluta. E aí, uma coisa que a gente chama atenção é a seguinte: por que sarampo protege por longo tempo? Estimula a memória imunológica. Só que lá no passado tinha muito sarampo. Então, a pessoa tinha sarampo e entrava em contato com o vírus do sarampo, porque o filho tinha, o neto tinha, o sobrinho tinha, etc. Agora, com a vacinação, diminuiu muito a circulação do vírus do sarampo. Então, a gente não tem esses reforços naturais, entendeu? E a gente vai perdendo a imunidade. Tanto que a gente tem visto a última epidemia aqui em São Paulo, em 2019, foi predominantemente de adulto jovem, que tinha sido vacinado na infância, não teve os reforços naturais. Os idosos, que tiveram muito reforços pela vida fora, estão protegidos. Nós, idosos, que tivemos sarampo na infância e que tivemos reforço. Os idosos de amanhã, que tomaram a vacina e não tiveram reforços naturais, entendeu? Se a gente não eliminar o vírus do sarampo, ele vai virar doença de idoso. Então, Fernanda, depois o Filás, professor Nilson, depois o professor Marco Antônio. Professora, bom dia. Bom dia. Parabéns pela apresentação brilhante. Eu tenho 2 dúvidas. A primeira, as pessoas que fazem as vacinas com vírus vivo e estão planejando gestação. Qual o intervalo ideal entre fazer essas vacinas e a gente liberar essas pacientes para gestação? Muito bom. E a outra dúvida, paciente esterectomizada antes dos 45 anos, qual o benefício da vacina para HPV nessas pacientes? Obrigada. Em relação a aguardar as vacinas de vírus vivos, aguardar a gestação, o intervalo que a gente preconiza, inclusive a gente dá um papelzinho lá, é de 3 meses. É mais alto do que... é um intervalo de segurança, porque a gente sabe que algumas vacinas podem ter, a maioria delas, o vírus vai circular nos primeiros 15 dias pós-vacinação.
Mas algumas, o vírus pode circular mais tempo, como a vacina de rubéola, por exemplo, até 21 dias, tal. Então, do ponto de vista prático, para ter uma segurança, a gente pede 3 meses, pelo menos, tá? Sabendo que é menos na prática. Agora, em relação à sua segunda pergunta, quanto tempo... repete de novo, desculpa. O esplenectomizado, mas quanto tempo exato? Antes dos 40. Não, veja, o esplenectomizado, era isso que eu me confundi na hora. Esplenectomizado, independente da idade. Útero. Tá. Se ele. Qual? Não sei. Me ajuda. Não sei. Sim, tem outros cânceres. O câncer de colo uterino ele não vai ter. Agora, tem outros cânceres, né? Mesmo mulher tem câncer de orofaringe, tá? Então, tem um câncer de orofaringe, de vulva, né? Então, desculpa, além disso, tem a surdez aqui. Então, agora vamos chamar o Filace. Filace, por favor, sua pergunta. Obrigado. Parabéns, professora, pelas informações, né? Eu vou falar três dúvidas, assim, bem objetivas. A senhora mostrou que uma dose da nonivalente é mais eficaz que 2 doses. Então, eu devo falar que eu faço uma dose só da nonivalente? A segunda, vacinação para HPV tem dose de reforço depois de alguns anos? E quem tem HPV sem lesão, diagnosticado por esses captura híbrida, esses exames moleculares, deve tomar a vacina se não for vacinada? Tá. Bom, quem tem lesão, quem tem diagnóstico de HPV mesmo sem lesão, deve tomar vacina, na minha opinião, porque pode proteger de outros HPVs. É a história da vacina profilática ou terapêutica. Ela pode não ser terapêutica para esse HPV, mas ela vai proteger para outros HPVs. A nonavalente, já há trabalhos mostrando que uma dose é eficaz. Inclusive, mostrei um trabalho. Mas a maioria dos guidelines ainda recomendam 3 doses de HPV a partir de 20 anos de idade. Para a introdução do HPV num esquema público com dose única, nós vamos precisar de mais trabalhos mostrando que realmente uma dose é efetiva, tá? Mas já há respaldo na literatura para essa conduta. Foi boa essa pergunta, porque enseja a falar o seguinte: se vocês viram que a SBIM recomenda 3 doses de HPV-9 para todo mundo, mesmo para quem já tomou quadrivalente antes. E outros guidelines por aí afora recomendam menos, né? 2 ou até 1 dose. Então, como já há indicação de que uma dose pode proteger, numa atitude individual você até pode fazer isso. Do ponto de vista de saúde global, acho que a gente precisa de mais dados para isso daí. E a dose de reforço? Por exemplo, a dose de reforço é a grande incógnita, né? Então, é uma vacina que estimula memória predominantemente humoral, como eu pus. As vacinas terapêuticas é que estimulam predominantemente resposta celular. A vacina de HPV atual, baseada em L1, ela estimula predominantemente resposta humoral. Será que nós vamos precisar de doses de reforço no futuro? Uma coisa que a gente sabe é que a quantidade de anticorpos estimulada pela vacina é extraordinariamente alta. É muito mais alta que da infecção natural. Essa é a grande vantagem da vacina. Estima-se que esses anticorpos perdurem por muito tempo, mas essa é uma incógnita. Pode ser, inclusive isso reforça aquela pergunta que foi feita aqui agora há pouco. Por que muda tanto e tal? É a prática que vai nos mostrar isso. Pode ser que daqui a 10 anos a gente veja que uma dose só, um esquema só, não dê conta. Isso é a prática que vai nos mostrar. Então vamos ver, tem ordem. Professor Marco Antônio. O Filace foi meu aluno, viu? Que bom. Obrigado. Parabéns, muito obrigado. Sem dúvida. O sobrenome dele é Matusalém, hein? Olha quem está falando. Bom, professora, muito obrigado. Eu tenho uma dúvida, é o seguinte: eu participei da vacinação. Aqui, professor, estou aqui, ó. Aqui, ó. Desculpa. Eu estou aqui. Não, estou aqui.
participei da primeira, eu era aluno, participei da primeira vacinação da vacina da hepatite B. E não tive viragens, vamos dizer assim, viragem sorológica na época. Sim. Foi me explicado que 10% eu não faria isso, mas que eu, teoricamente, esses indivíduos teriam uma certa uma proteção. Como é que está essa vacina agora? Se essas ainda continuam os 10%, se tem ainda... Isso é uma pergunta. Porque as pessoas sempre me perguntam, a gente vai fazer o pré-natal, às vezes você vê que não teve, mas eu tomei. Aí, obviamente, tem a história de tomar as 3 doses, ou 2 doses, uma dose esqueceu, não lembra, e não tem marcado, e tudo mais. Fora isso, a gente não sei como orientar. Outra coisa, do HPV, fiquei pensando, a gente era orientado, se a paciente não era vacinada a rubéola, hoje em dia quase todos são, né? Nós faríamos no puerpério, né? O HPV talvez não seria uma oportunidade de estar fazendo essa vacina para proteção? Essa seria uma coisa que a gente poderia pensar. E outra coisa que a gente sempre perguntado é do zoster. Quem tomou a vacina antiga, já passou dos 60 anos, falou, olha, eu já escutei, inclusive em clínicas privadas, toma nova, porque a eficácia é diferente, o idoso perde diminui, né, a imunidade, isso é um raciocínio interessante de fazer. É isso. Obrigado. Do ponto de vista vou começar do fim, do ponto de vista da HPV, eu acho que sim, sem dúvida nenhuma, do HPV não, da zoster, sem dúvida nenhuma, se tomou a vacina de vírus vivos, eu acho que vale a pena tomar essa, uma vacina com maior proteção, é uma vacina que estimula fortemente a imunidade celular, eu acho que realmente vale a pena tomar. A pergunta mais difícil que o senhor fez é a vacina da hepatite, que não é difícil, é um pouquinho mais complexa. É o seguinte, não chega a 10% não, cerca de 5% não tem viragem. O que a gente pede é que para as populações de risco, e nós profissionais de saúde somos população de risco, que 30 a 90 dias depois da última dose da vacina, faça a sorologia. Porque aí a gente tem certeza se soro converteu ou não. Se soro converteu, guarda esse resultado para sempre, não precisa tomar reforço, mesmo que os anticorpos caiam, porque a vacina de hepatite B estimula uma forte imunidade celular. Então, aí está resolvido. Só que a maioria das pessoas não faz, né, sorologia 30, 90 dias após. Então, o que a gente tem feito na prática? No seu caso, ou mesmo no caso de gestantes e tal, a gente, no momento que a pessoa nos procura, faz uma dose de reforço da vacina da hepatite B. Nós temos vacina de hepatite B, felizmente, na saúde pública, à vontade. A gente faz uma dose da vacina e pede para a pessoa repetir o exame 30 a 90 dias. Seria uma quarta dose, por exemplo, para quem já tomou 3 lá. E aí, nesses 30 a 90 dias, se ela repete e está positivo, ótimo. É porque ela era positiva e os anticorpos caíram, ela está protegida, guarde esse exame para sempre. Se ela não positiva, provavelmente ela era uma não respondedora. Aí a gente completa o esquema com mais 2 doses. E aí a gente pede novamente para fazer sorologia 30 a 90 dias. Cerca de 50% das pessoas soroconvertem nesse segundo esquema. Se não soroconverteu, aí a gente fala, o senhor é não respondedor. Não adianta ficar fazendo muitas outras doses. Se o senhor entrar em contato, procure auxílio, porque tem a imunoglobulina específica para o vírus da hepatite B, o HBIG, que a gente até faz no recém-nascido, que eu nem falei isso aqui agora, porque isso é uma coisa já bem estabelecida. Então, é isso que a gente tem feito na prática para esses casos em que a pessoa não sabe. Tá? Porque no pré-natal é interessante, porque tem Sim. uns 90 dias, e tem tempo Sim. que você está tomando, né? Mas... Por exemplo, ela faz uma dose só. E quando chega a cartinha, porque o pré-natal é bem, né, receita de bolo. Se ela chegar lá para fazer uma dose, vão querer fazer a segunda, terceira. Não precisa, uma cartinha que é só uma dose de reforço, tá, faz uma dose e pronto. Ou se ela vai para a clínica privada, uma dose e pronto. Isto é interessante, isto é interessante. Eu estava lembrando dela que a minha mãe, eu falei, mãe, o Fernandinho está com catapora. Ela falou, vai lá pegar. Isso. Era a festa da catapora, né? Mas é verdade. As pessoas faziam uma festinha para reunir os primos, os amiguinhos e tal. Assim como a hepatite A, né? E eu tenho uma outra pergunta que era...
do HPV no puerpério. Perfeito, essa é facílima, sem dúvida, aproveita. Aproveita, assim como faz com a rubéola, aproveita. Né? Professor Nilson. Professora Marta, queria parabenizar pela belíssima apresentação, como sempre, né, trazendo todos os aspectos da vacinação, acho que na área da obstetrícia e ginecologia. Queria lembrar que em 2010 teve 2 surtos de mortes em recém-nascidos com menos de 2 meses, tanto no Brasil quanto na Inglaterra. E o motivo foi a falta de vacinação da vacina DTPA na mulher gestante. E aí, em contato com a SBIM, eu estava na presidência da FEBRASGO, nós criamos uma área de vacinação, colocando o tocoginecologista como um dos responsáveis pela vacinação da mulher adulta, e a partir daí tem os esquemas de vacinação que se trabalha em conjunto com a SBIM. Aí agora uma pergunta. No caso das pessoas, dos parentes que terão contato bastante grande com RN, recém-nascido, acho que deveria também a vacina ser uma DTPA, uma tríplice bacteriana, né? Porque se for uma avó que tem muito contato, a chance dela ser transmissora pode chegar a 30%, 35%. Então, acho que tem que chamar a atenção que ela deverá ser vacinada com a DTPA, não apenas, né, com a difteria e tétano, né? Acho que essa é uma pergunta. Uma outra coisa, só para relembrar, que a vacinação da mulher, eu trabalhei com a vacina quadrivalente do HPV. E quando ela surgiu, lógico que o tempo é que vai ser determinante se ela será dose única depois de reforço ou não. Então, a previsão de que ela talvez duraria em torno de 10 anos, e a bivalente, né, a Cervarix, da GlaxoSmithKline, talvez demorasse 22 anos, porque o adjuvante dela era muito melhor, muito mais imunogênico. Inclusive, apesar dela ser bivalente, ela poderia aumentar a eficácia contra o câncer do colo do útero em 90%, 20% a mais do que a Gardasil quadrivalente, porque ela poderia proteger do 33, o 35 e o 45. Né? Então, eu acho que isso é um aspecto importante. Então, como a Shingrix, o pessoal fala, vai ter reforço, o tempo é que dirá, né? Então, acho que isso é bastante importante. E lembrar que uma das coisas boas que o Gustavo colocou é a vacinação. O Brasil é um modelo, o SUS, eu acho que é um modelo grande em algumas áreas, outras fica a desejar, mas vacinação, tratamento de hepatite HIV é um modelo para o mundo, né? Bom, muito obrigado, só posso agradecer, realmente perfeito, né? A FEBRASGO tem sido uma grande parceira, inclusive eu citei aí uma publicação, né, que a FEBRASGO, SBIM, e o que o senhor falou é absolutamente correto, não tá tudo certo. Eu não mencionei, na saúde pública a gente só faz a vacinação da gestante, mas a vacinação POCUM, né, que é o ninho, proteger todos que estão em volta, é essencial, né? Quando a minha neta nasceu, eu fiz todo mundo tomar vacina, né? Porque realmente é importante. Uma falha minha, não salientei isso, sem dúvida nenhuma. E as observações que o senhor fez da vacina de HPV são absolutamente pertinentes, né? E, sem dúvida, a bivalente, que está cada vez... Ainda tem, está por aí e tal, mas menos falada, porque protege para menos... mas ela é muito mais imunogênica que a quadrivalente, né? E tem aquela história também, já que o senhor tocou nesse assunto, quanto mais sorotipos tiver, menos imunogenicidade. Né? Então, e o tempo é que vai nos dizer. Ou seja, as coisas vão continuar mudando, né? Eu dei uma olhada rapidinha na última aula que eu tinha dado e falei, não dá para aproveitar nada, porque tem várias coisas mudando, né? Muito obrigada pelas suas observações, foram ótimas. Professora Rossana, por favor. Marta, queria agradecer você pela aula, por cuidar de todos nós, né? E pelas parcerias que a gente tem com as gestantes e tudo. Sempre o Centro de Imunização sempre nos apoia muito em questão das gestantes.
E na época da Covid, a gente fez um estudo, mas era um estudo baseado no CIVEP gripe, né, que a gente Sim. sabe que tem os problemas de preenchimento, Sim. mas a gente viu que as pacientes que eram, na época que não tinha ainda vacina para Covid, para gestante, nós vimos que as gestantes vacinadas para influenza tinham um quadro de Covid mais leve do que aquelas que não tinham sido vacinadas. Paralelamente a isso, nós tivemos uma surpresa triste, que é só 30% das mulheres internadas com síndrome respiratória aguda grave tinham sido vacinadas para a influenza. 30%. Né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, porque talvez o que atrapalhe um pouco as pessoas, eu não sei se as pessoas têm muita noção que a vacina para a influenza para gestante é a qualquer momento, né? Se pensa muito na questão do momento da campanha da influenza, mas vamos dizer, na campanha ela não tomou porque ela não está no grupo de risco, mas ela engravidou depois, então, como é que isso funciona? Ou se ela já tomou, precisa repetir, não repete? Queria que você falasse um pouquinho disso, porque para a gestante, eu acho que aquilo que você colocou, né, em relação à prescrição do médico, se a gente puxar aquilo para a gestação, e eu acho que não é orientação para vacina, é prescrição, né? Então, vacina para tal, não é virar e falar, vá lá e tome a vacina, né? Não, perfeito. Não, acho que tem aqui. Obrigada. Não, perfeito. Colocações excelentes, né? E antes de responder da influenza especificamente, eu quero lembrar que a DTPA, Coqueluche, isso é uma informação de uma reunião que eu fui a semana passada, eu até pedi para a moça da Secretaria de Estado de Saúde mandar o dado, ela não mandou, por isso que eu não coloquei na aula. Mas houve 6 óbitos por coqueluche em menores de 1 ano de idade este ano de 2025. O ano passado inteiro, 3. E este ano de 2025, até começo de agosto, 6 óbitos. Destes 6 óbitos, 5, a mãe não era vacinada durante a gestação. Tá? E destes 5, 4 tinham feito pré-natal em particular. Então, assim, precisa, né? Porque na saúde pública, ela sai da consulta pré-natal, passa na sala de vacina e tal. Mas na saúde particular, ela precisa ativamente em algum lugar, né? Então, por incrível que possa parecer, né? E 30% de vacinadas para a influenza realmente é extraordinariamente baixo, não tem nenhuma dúvida. E influenza é grave na gestação. A gente esquece das coisas, mas lembra lá de 2009, 2010, na pandemia de influenza que a gente teve, né? Que perto da pandemia de Covid foi uma pandemiazinha, né? Mas, enfim, nós perdemos gestantes, né? A gente perdeu gestantes. A influenza é uma doença grave na gestação. Então, enfatizar em qualquer momento, se em março, abril, quando é dada na campanha, ela não estava gestante, mas lá em agosto, setembro, ela deve tomar. Independe, assim como o Covid, independe também. Aliás, Covid não tem sazonalidade, né? Então, muito obrigada, é fundamental essa. Professora Marta, foi excelente. A senhora trouxe uma aula que realmente vai trazer memórias para todo mundo, porque trouxe novidades na vacinação. Então, eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome do professor Edmundo Xadabaracá, que é o titular da ginecologia, e da professora Rossana, que é titular da obstetrícia, sua vinda. Muito obrigado. Muito bom. Ótimo. Obrigada, Marta. Muito obrigada. Olha,